Graça e paz, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Nessa semana eu escolhi um assunto topíssimo para a gente poder conversar: vida devocional. Diz aí, como é que anda a sua vida devocional com Deus? Quando foi a última vez que você fez uma oração na sua casa, que você entrou no secreto para falar com Deus? Antes de você me responder, deixe o seu joinha aqui nesse vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo. Vem comigo. Mas você deve estar pensando, que negócio é esse? Culto devocional? O que é isso? O culto devocional é aquele momento que você dedica no seu secreto com Deus. Eu elenquei alguns aspectos que fazem toda a diferença no culto devocional. Lembra daquele versículo que Jesus Cristo manda a gente entrar para dentro do quarto e orar a Deus em secreto? Muitos crentes têm vivenciado crescimento espiritual, fortalecimento na sua santificação e no seu poder para testemunhar de Cristo através dessa prática tão simples, mas que faz toda a diferença na vida. Por que o secreto é importante? Nesse momento, nós estamos ali transparentes, totalmente entregues aos olhos consumidores do Senhor, e é nesse momento em que nós podemos desenvolver de uma forma um pouco mais íntima a nossa comunhão com Ele. Eu costumo afirmar que a nossa estatura espiritual é do tamanho da nossa vida devocional. A vida em secreto com Deus vale mais do que likes, é mais importante do que ser um influencer, é mais importante do que os títulos e os cargos que você tem. Quando eu pratico o meu momento devocional com Deus, eu observo algumas práticas e eu quero deixá-las como um aconselhamento para vocês aqui. No Salmo 105, verso 4, está escrito assim: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face constantemente. Para você poder fazer um devocional de qualidade, a primeira coisa que você deve fazer é buscar a face do Senhor. Não importa se são 5, 10, 15 minutos. É nesse momento que você se apresenta diante do Rei. É nessa hora que você fala para Deus o quanto que você anela pela presença dEle. É nesse momento, crente, que você abre o coração e diz para Deus que não existe outro na sua vida. Somente Ele pode satisfazer as necessidades da sua alma, do seu coração. A segunda coisa que deve acontecer no devocional de qualidade é o momento de confissão. Camarada, eu sei que você não é perfeito, eu não sou também. E saber reconhecer os pecados é um passo muito importante para a gente poder construir uma vida cristã de qualidade. O Salmo 32 e o verso 5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. No momento devocional é a oportunidade que você tem de confessar as suas culpas a Deus. Um erro, cara, que a gente não pode cometer é falar assim para Deus: Deus, te peço perdão por todos os meus erros, pecados, falhas. É fazer uma coisa assim meio voada, sabe? Uma coisa assim sem sentido. Você tem consciência daquilo que você fez de errado. Você lembra quando você brigou, quando você mentiu. E nessas horas é importante você chamar o pecado pelo nome. Senhor, eu fui mentiroso, eu falei mais do que devia. Quando nós começamos a nomear o pecado e reconhecer que ele ainda está na nossa vida, o Espírito Santo usa a palavra de Deus para poder moldar o nosso coração e fazer com que nós nos tornemos conforme a imagem de Cristo. O momento de confissão faz você reconhecer que Deus é santo e que Ele espera que você viva em santidade também. Quando eu estou fazendo o meu devocional, eu costumo começar com uma oração simples, mas eu oro porque eu preciso pedir para Deus que abra o meu coração para que eu entenda aquilo que Ele quer comunicar comigo naquele momento. Faço a minha confissão, apresento a Deus meu dia, minhas batalhas, minhas dificuldades, conto para Ele tudo. Galera, eu rasgo com Deus. Não tem como esconder alguma coisa de Deus, então eu rasgo mesmo. Logo após orar e fazer a confissão, é o momento que eu considero o mais importante do meu devocional. É a hora que eu vou ler a Bíblia Sagrada. Isso aqui é bênção de Deus para nós, gente. Você tem que ler sua Bíblia. Quando você vai ler a sua Bíblia, você precisa ter a graça de Deus e o coração aberto para entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nessa hora da leitura da Bíblia, recomendo você ter algumas ferramentas com você. Por exemplo, tenha canetas para você poder fazer as suas anotações. Outra coisa importantíssima: tenha um caderninho para você poder anotar aquilo que você está aprendendo. Se você faz devocional para ouvir a Deus,
O caderninho serve para você anotar as suas impressões interiores durante o momento do devocional. O que é uma impressão interior? Quando você está lendo a Bíblia Sagrada e orando, pode ser que você tenha uma percepção e uma perspectiva diferente dentro daquilo que você está vivendo. Por exemplo, você está passando uma situação aflitiva e ao ler a Bíblia Sagrada, naquele momento devocional, parece que você sentiu um conforto diferenciado que até então você não tinha observado. Anote isso no seu caderninho. Ter as suas impressões escritas vai servir para no momento oportuno você conseguir perceber quando que Deus te direcionou em algum aspecto da sua vida. Muitas batalhas, muitos direcionamentos, muitas experiências com Deus eu pude ter nesses momentos em que eu reservo para poder orar. Quase todas as batalhas que eu venci na minha vida cristã foram vencidas em momentos de devocional. Por ser um cristão pentecostal reformado, eu tenho a Bíblia Sagrada como a minha regra maior de fé e procuro viver o sola escritura. Então, por um lado, a Bíblia Sagrada fala de uma forma só, através das regras histórico-gramaticais de interpretação, eu entendo muito bem isso, mas há momentos, todo cristão pentecostal entende isso, em que a Bíblia fala diretamente ao seu coração. Isso para nós não é doutrina, não é uma nova revelação, mas é uma inspiração pontual e momentânea que nos faz discernir o momento que a gente está vivendo. Afinal de contas, lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Agora é o momento em que eu vou fazer a minha meditação pessoal naquilo que eu estou passando. Nessa hora, eu coloco diante de Deus meus sentimentos, minhas dores, coloco diante de Deus os meus planos, as minhas aspirações e tento de alguma forma nesse momento discernir se naquela experiência de oração, de confissão, de leitura da Bíblia, Deus não me direcionou de alguma forma nesses aspectos em que eu preciso de um direcionamento dele específico. E logo em seguida eu faço a parte final do meu devocional, que é o momento da intercessão. Eu oro, apresento a minha família, apresento a minha igreja, apresento o reino de Cristo, cada pastor, cada líder, os pastores que eu já tive, a igreja a qual eu já pertenci. Esse é o momento em que eu realmente raso com Deus. E eu peço para que Ele dê um jeito nesse mundo. Para fazer um devocional de qualidade, eu costumo gastar de 30 minutos a 1 hora. Você faz todo dia? Nem sempre. Às vezes não dá. Mas eu procuro ser muito regular nisso. Então tem semanas que pela graça de Deus eu consigo fazer esse momento todos os dias. Mas tem dias que eu pulo. Nessas horas, eu tento fazer a estrutura do devocional dirigindo. Eu adoro, gente, orar dirigindo. Se você passar por mim no trânsito, você vai ver um cara maluco falando sozinho. Mas eu não estou falando sozinho. Eu estou falando com quem resolve os meus problemas, falando com meu Deus. Obviamente, nessas horas eu não leio a Bíblia, viu? Porque senão eu bato o carro e eu vou direto para a glória. Isso se eu não for reprovado porque eu tentei a Deus. Eu creio na segurança da salvação. Isso não vai acontecer. E uma coisa que eu percebo, e deixo isso como estímulo para você. O momento devocional nos dá firmeza na fé. Eu percebo que as semanas em que eu oro mais, as semanas que eu passo mais tempo com Deus, são semanas que eu sou um marido melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um crente melhor, um profissional melhor. Mas aquelas semanas, galera, em que as minhas prioridades me traíram e eu deixei Jesus de canto, são semanas em que eu costumo falhar mais na minha devoção, na minha confiança, na minha disciplina. São semanas que não vale a pena. Eu não sei como é que está o seu secreto com Deus, mas se por algum motivo você parou, o Espírito Santo pode estar me usando nesse momento para te encorajar e falar para você, vem para perto. Eu digo para você, irmão, irmã, se você mergulhar em uma vida devocional, você vai estar estabelecendo o trono de Deus na sua casa. Se Deus, por graça, me permitiu ser alguma coisa hoje, isso foi construído, porque Ele me ensinou a valorizar momentos na presença dEle, momentos de intimidade com Ele, e Ele quer fazer isso na sua vida também. Vai para o quarto, camarada, vai falar com quem resolve. Quero agradecer você. Espero que essas dicas inspirem você a uma vida virtuosa na presença de Deus e que o bom Deus encha você de graça, de força, de alegria. Que Ele te abençoe.